Pessoal, meu nome é Marcelo Araújo, eu sou pastor e missionário aqui em Lisboa. Estou aqui pelo canal de Missões na Europa hoje com o Samuel e com a Cristiane, onde nós vamos estar falando sobre missões em Moscou. Quero dar boas-vindas a esse casal e dizer a vocês sejam bem-vindos ao canal de Missões na Europa. Samuel, Cris, um prazer ter vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos a essa entrevista. Obrigado, Marcelo. Para nós também é muito bom estar podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas. Olá, pessoal. Você que está acessando agora a nossa entrevista, participando desse canal, acessando esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal Missões na Europa, como também acessar as nossas redes sociais e também visitar o nosso site Missões na Europa. Lá você vai poder encontrar toda a ficha dos missionários, vai poder conhecer as estatísticas, os dados dos campos de missões aqui na Europa, inclusive falar com os próprios missionários. E se você ainda quiser, após essa entrevista, conversar com o Samuel e com a Cris, acesse os nossos grupos de WhatsApp, faça parte, porque estão aqui inseridos e você vai poder conversar com eles no particular, vai poder bater um papo legal e continuar essa conversa incrível que nós vamos ter agora. Que legal, é sempre bom uma entrevista com um casal, porque a gente tem uma balança, né, daquilo que o homem tem falado ao homem e daquilo que Deus tem falado ao homem, tem falado à mulher. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês são um casal bem novo, estão em missão há quanto tempo em Moscou? Nós chegamos aqui em novembro de 2017, então faz aí em torno de 1 ano e 7 meses, né? E só são vocês dois ou vocês têm filhos? Não, nós temos 3 filhos que estão conosco aqui. Nós 2 e os 3 filhos. E quais são os nomes das crianças? A Gabi, que não é mais criança, tem 19 anos. A Bruna, que tem 17. E o Davi, que tem 8 anos. Uau, que legal. A família inteira foi para a missão em Moscou, né? E como é que tudo surgiu isso? Por que vocês escolheram Moscou? Por que Deus enviou vocês para Moscou? Esse é um processo que começou lá em 2012, né? Que a Cris conheceu... Nós somos missionários da Mocidade para Cristo, né? Sim. E a Cris conheceu a missão em 2008, né? E aí, em 2012, ela foi participar de um congresso de capelania na Bahia. E lá nesse congresso, o nosso líder, que é o pastor Marcelo Gualberto, né? Ele falou assim: Cris, eu preciso falar com você. Eu preciso fazer um convite para você. Ela falou: o quê, pastor? Ele falou: eu fui numa reunião que eu participei, que na época ia ter a Copa do Mundo no Brasil, né? Tinha tido já na África, ia ter no Brasil a próxima. E nessa reunião ia estar os representantes da onde ia ter as próximas Copas do Mundo, né? E nessa reunião tinha um russo, e esse russo ele falou sobre o contexto aqui, né, da Rússia, sobre os jovens, que eles começam muito cedo nas drogas, a questão do índice de suicídio muito alto, e ele pediu ajuda. Ele falou: eu preciso de missionários que gostem de trabalhar, e uma ferramenta de trabalho é através do futebol, né? Que em 2018 foi o ano da Copa aqui na Rússia, então ele fez esse convite para nós. Então o começo foi a partir daí. Que legal. Então vocês foram aí exatamente aproveitando a oportunidade da Copa do Mundo, não é isso? Isso. Através do futebol, né? O futebol era a nossa porta de entrada. Isso, a estratégia, né? Estratégia de entrada. E o Samuel, ele é técnico de futebol, fez o curso pela ABTF, que é a Associação Brasileira de Técnicos de Futebol, já pensando em vir para a Rússia. Então, foi especificamente para missões. E aí, a gente veio com essa porta de entrada aí, sendo o futebol. Isso. Então, nós recebemos esse chamado em 2012, e aí a gente orou por tudo isso, né, para Deus colocar não só no nosso coração esse chamado, mas também no coração dos nossos filhos, né, porque nós viemos com família. Então a gente pediu: Deus, que esse chamado não seja só Samuel e Cris, mas nossos filhos também. E aí nós oramos, conversamos com a nossa igreja, com o nosso pastor,
né, com a nossa família, colocamos, né, isso tudo. E depois disso a gente foi se preparar para chegar aqui, né? Então a gente passou 2 anos no seminário em Viçosa, né? O Centro Evangélico de Missões. Nós ficamos ali estudando integral, né? Durante 2 anos. E depois disso nós moramos 9 meses, 1 ano em Belo Horizonte. E depois nós viemos para cá. Mas isso daí eu estou resumindo bastante, né? Mas Legal. mais ou menos isso. Você falou que vocês estão aí pela Mocidade para Cristo, né? Isso. Me explica um pouquinho sobre essa instituição e como é que eu faço para ter acesso, a conhecer um pouquinho mais a Mocidade para Cristo. A Mocidade para Cristo é uma organização internacional. Ela está instituída em mais de 100 países no mundo. Começou nos Estados Unidos e no Brasil ela fez agora 67 anos e que já funciona no Brasil a missão. Você pode entrar no site da Mocidade para Cristo do Brasil, www.mpc.org.br, e ler lá todos os ministérios que a gente realiza no Brasil. É um ministério lindo dentro das escolas brasileiras. Hoje a gente está em mais de 80 cidades fazendo ministério dentro de escolas. E a Mocidade para Cristo tem, ela é internacional e interdenominacional, né? Ela tem esse link com outros países. E começou um projeto chamado Conexões, dentro da MPC do Brasil, enviando missionários brasileiros para países de língua que falam a língua portuguesa. Mas o Senhor fez conosco uma coisa diferente, que foi chamar-nos para um país de língua muito diferente, que é a russa. Então, o Conexões hoje tem enviado pessoas para países também que não falam português, o projeto dentro da Mocidade para Cristo. O foco da organização são jovens e adolescentes, entre 12 e 25 anos, né? É o que a gente trabalha. E aqui na Rússia, nós temos 3 cidades com a presença da Mocidade para Cristo, que é Moscou, onde nós estamos, Samara e São Petersburgo. Então, nós temos esses três locais com presença da Mocidade para Cristo. Cris, é a missão que a gente ama, sim. Legal. Cris, você falou que tem uma dificuldade linguística, né? Como é que foi se adaptar com o idioma? Qual é o idioma que se fala em Moscou? E como é que foi essa adaptação sua, do Samuel, das crianças, quando chegou em Moscou? Vocês foram uma vez para Moscou e já ficaram, não é isso? Não, a gente fez um estágio. Em 2016, durante nosso tempo de seminário, nós tínhamos que fazer um estágio transcultural de 45 dias. E nós viemos aqui para conhecer, só eu e o Samuel. Nós não sabíamos falar, a gente sabia falar obrigado, que é ler o alfabeto também. E ler algumas coisas. Então, quando nós ficamos esses 45 dias, mas a comunicação era Google Tradutor, mímica, inglês misturado com um pouquinho de russo, bem difícil. E agora, quando chegamos aqui, a gente já tinha o conhecimento do alfabeto, que é o alfabeto cirílico. Então, nós éramos literalmente analfabetos em russo, porque não sabíamos nem o próprio alfabeto em si. Então, a gente teve que aprender do zero como crianças na primeira série. E para pessoas que já têm mais de 30 anos, é um pouquinho difícil. E aí, nós fizemos, então, essa imersão na língua através da universidade, nosso vista de estudo. Então, nós começamos a estudar língua russa na universidade, eu e Samuel, e as crianças aqui em casa com uma professora russa nativa e dava aula particulares para eles. Nós ainda estamos no processo de aprendizado da língua. É muito difícil, o russo não é fácil, mas Deus tem dado graça, tem nos abençoado com isso. Mas hoje eu posso te dizer que o nosso maior desafio na adaptação é a língua. Não é cultura, não é relacionamento, não é o frio, não é alimentação, nada disso, é a língua. Nós temos um anseio muito grande em falar russo bem, porque essa comunicação é muito necessária para que a gente alcance pessoas falando exatamente como elas entendem, né? Então, orem por isso. Mais uma vez, nós estamos aqui com mais um casal de missionários que está reforçando para todos nós a importância de nós, primeiro, fazermos uma viagem para conhecer o local das missões antes da mudança. Isso é muito importante. E segundo, também nós conhecermos o idioma local,
né? Pelo menos estamos familiarizados para não sermos pegos de surpresa. Eu costumo dizer que um dos maiores fracassos na missão é não conhecer o campo missionário antes de se mudar para lá e ter dificuldade de comunicação. A gente se isola muito, né? Quando a gente não se comunica, não se relaciona, não se entrosa com as pessoas, né? Samuel, como Deus confirmou no seu coração que você deveria ir para a Rússia? Então, quando a Cris recebeu o convite primeiro, né? E aí ela me ligou e falou, ó, o Marcelo fez esse convite para nós e o que você acha? A primeira resposta minha foi, falei, eu estou preparado para, assim, preparado não, que foi um processo longo, né? Mas eu falei, eu estou disposto, eu quero, porque seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente tem que estar disposto a servir a Deus e falar do amor dele. Então, a gente já fazia isso na nossa cidade, na nossa igreja. Então, assim, a confirmação veio de só apenas para continuar o que a gente já estava fazendo na nossa cidade, né, no Brasil. Então, assim, as dificuldades tem, né, de cultura, de idioma, tudo tem, mas com Deus nada é impossível, né? Então, se Ele chamou, Ele abre as portas, Ele capacita. Então, foi mais nesse sentido de continuidade no que a gente já estava fazendo no Brasil, né? Mas eu acho que ele pode acrescentar uma coisa. Contar como foram duas coisas que a gente pediu para Deus, para que Ele confirmasse no nosso coração. Aí depois ele dedica. Pode falar. Não, lembra disso você. A gente pediu para que Deus confirmasse, né? No nosso coração esse desejo mesmo, que não fosse uma vontade nossa, porque tem vezes que o missionário recebe um chamado para ir para um país, a Europa, e aí a pessoa fica, Europa, né? Tudo diferente, tudo novo. Então a gente pediu muito para que Deus colocasse o desejo dele no nosso coração para a gente ir, porque Ele estava mandando, não porque eu vou mudar para um país diferente, país mais seguro do que o Brasil e etc, né? E também para que Deus tocasse no coração dos nossos filhos, né? Porque como a gente tem o Davi que tem 8, e as meninas nessa fase de adolescência, passando para jovem, né? Então a gente queria que eles estivessem junto conosco. E Deus nos respondeu, né? E também a gente pediu para que Deus abrisse todas as portas que a gente fosse enfrentando, né? Então tudo foi caminhando conforme assim os planos de Deus, né? E é uma longa história, assim, a gente for contar o que Deus fez, assim, né? Na nossa vida, o que Ele mudou, tudo na nossa vida para a gente chegar aqui, a gente conseguir, né? Tá aqui, esse tempo é curto, mas já tivemos muitos desafios. Então, tem que ter um chamado bem convicto do que Deus coloca no nosso coração. Então, foi mais ou menos isso. Eu acho que o que mais marcou a gente foram as portas abertas. A gente acredita que quando Deus chama, literalmente ele vai abrindo as barreiras. Isso, vai direcionando, né, para onde a gente vai. Então, nós tivemos aqui, até hoje nós temos ainda confirmações de Deus que nós temos que estar aqui. Então, algumas dificuldades que nós vivemos com relação a visto, por exemplo, no último momento aconteceu. E não foi porque nós fizemos algo que merecemos ou porque nós fizemos algo direito. Os problemas aqui foram grandes, mas Deus milagrosamente abriu portas. Então, eu acho que muitas vezes a confirmação do chamado de um missionário é portas abertas, vai por aqui. E quando Deus fechar a porta, realmente a gente vai saber, não, tá na hora de voltar. E também tem que ter um preparo para isso, para ouvir de Deus, volta, tá na hora de parar. E uma coisa importante também que eu falo é que muitas pessoas acham que o missionário ele é herói, né? Até aqui o pessoal fala pra gente, vocês são herói. A gente fala, não, a gente simplesmente obedeceu o chamado que Deus colocou no nosso coração, veio dele. Então, quando vem de Deus, fica fácil a gente passar as dificuldades, né? E é uma coisa simples, é só a gente obedecer, que o resto, a parte difícil, Deus faz por nós, né? É verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o casal. O que vocês deixaram para trás, abriram mão para estar em Moscou fazendo a vontade do Senhor Jesus? Então, antes de eu tinha um escritório de empréstimo para aposentado e pensionistas, né? Em São Paulo, na cidade onde
nós somos de Campolim Paulista, então eu tinha esse escritório e a Cris, ela é cabeleireira, ela tinha um salão de cabeleireiro, né? Então a gente teve que vender os nossos negócios, né? E assim, nessa parte assim que a gente deixou assim material foi isso, né? E tem a parte emocional que é a família. Né? Família ficou, apesar de que nós temos o nosso núcleo, a nossa família está aqui, isso é muito bom para a gente. Quando o missionário já tem a sua família, está todo mundo junto, isso é confortante, né? A gente se sente em casa, literalmente. Nossa casa está aqui. Mas eu acho que também o que mais a gente sente falta é realmente da missão lá no Brasil, dos amigos de missão e da família. Apesar da gente ter deixado os nossos negócios, né, vendido, aberto mão disso, a nossa maior falta são as pessoas. A gente falta das pessoas, né, que a gente ama. Sim. Que legal. Então, nós vimos até aqui que, entre diversas sugestões que vocês deram para a gente, que vocês compartilharam conosco, nós vimos que estudar o idioma antes de ir para o campo missionário é algo trivial, é importantíssimo. Em seguida, fazer uma visita para espiar a terra, vamos chamar assim, né? Fazer uma visita, espiar, ver a cultura, ver sua adaptação emocional, sua adaptação espiritual no ambiente, antes de você levar sua família para uma mudança. Também nós vimos que não é fácil, pessoal, fazer uma mudança em família, é abrir mão daquilo que da sua vida, para seguir os sonhos e a vontade de Deus, né? E também eu pude anotar aqui que é muito importante observar e seguir as portas que Deus vai abrindo na missão, né? E quando a porta está fechada, recalcula a rota, vê o que é o caminho para poder achar a próxima porta aberta que Deus vai fazer, que Deus vai abrir para a gente. Muito legal. Pessoal, nós estamos aqui com Samuel e Cristiane, diretamente de Moscou, pelo canal de Missões na Europa, com essa entrevista alucinante sobre como fazer missões em Moscou. Então, quero convidar você a clicar aí, na inscrição aí do canal do YouTube, a marcar o gostei, a compartilhar as nossas redes sociais, a visitar o nosso site e conhecer todos os dados relativos às missões em Moscou, inclusive poder participar lá dos nossos projetos, das nossas campanhas. Nós temos uma campanha chamada Apoie-se, onde a sua doação vai para o missionário do mês. Acesse lá e veja qual é o missionário do mês para que você possa estar contribuindo. E também entre no nosso grupo de WhatsApp, aqui na descrição do vídeo, para que você possa acessar aqui o Samuel e a Cris e poder estar conversando com eles sobre essa missão. Bom, pessoal, eu quero perguntar para vocês agora como é que é a Rússia, como é que é Moscou com o Evangelho. Vamos lá, vocês desembarcaram, vocês chegaram aí, vocês foram para onde? Vocês foram para o hotel, foram passear? O que vocês fizeram? Qual foi o planejamento de chegada em Moscou? E como é que foi esse trânsito todo de vocês aí? Então, como eu cheguei primeiro, né? Aí eu cheguei primeiro e eu fiquei um mês morando na casa do nosso pastor russo, né? E é bem difícil, assim, para adaptar, né? Diferente a comida, tudo, mas Deus deu a graça. E aí, porque eu cheguei um pouco antes para preparar, assim, procurar o apartamento, porque aqui em Moscou é só apartamento, né, que tem. E aí, para procurar apartamento, né, porque aqui é um pouco difícil essa questão de aluguel, porque os russos, eles não gostam de alugar para estrangeiro, ou se a pessoa também tem filho, então procurei, e a Cris chegou depois de um mês e ainda não tinha alugado o apartamento por causa disso, né? Mas aí depois conseguimos. E aí a adaptação, assim, a gente mudou no apartamento, foi ajeitando as nossas coisas e já começamos a frequentar a igreja, ter o contato, assim, direto com os russos, né? Os nativos, né? E a gente foi caminhando, assim, dia após dia, né? Como na Bíblia fala, basta cada dia o seu próprio mal, né? Então, a gente foi caminhando aí um dia de cada vez. Eu acho que detalhes como escola, onde seu filho vai estudar, como vai ser, os horários, o clima, porque a gente chegou no inverno. Então,
o inverno russo é escuro praticamente o dia todo. Isso tudo foi graças a Deus foi leve para nós. O clima não afetou a gente tanto, e era um medo muito grande meu. Gente, eu não gosto de frio e eu moro na Rússia. Mas, graças a Deus, Deus me fez... Eu amo a neve hoje, amo mesmo. Eu não passo frio, graças a Deus. Aqui é muito preparado para isso. Mas a gente tinha alguns medos e algumas dúvidas que não tinha como sanar sem estar aqui. Então, escola, o primeiro dia de aula, isso tudo, todas essas pequenas coisas mexem com o nosso coração. O que você compra no supermercado? Que comida é essa? Eu vou conseguir comer a mesma coisa que eu como no Brasil? As frutas tem, não tem? Carne, preços, esse tipo de coisa que é simples do nosso dia a dia, que no Brasil a gente faz sem pensar naturalmente. Quando você chega no campo missionário, e se você não tiver leve, se levar esse processo de uma maneira leve, você pode até ficar estressado por causa de pequenas coisas do dia a dia. Então, isso para a gente foi natural, foi tranquilo. A gente viveu a alegria do começo do campo. Dizem que o choque cultural vem depois de uns 6 meses e para cada pessoa vem de uma maneira diferente. E que o começo no campo missionário é uma viagem turística, parece, né? Tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é legal. E devagar você vai vendo os problemas, as dificuldades e tal. Mas a gente viveu isso de uma maneira bem leve, eu acredito. E uma coisa importante também é ter pessoas que apoiem também nessa chegada. Então Deus também preparou isso, Ele colocou pessoas que nos ajudaram nessa chegada. Foi muito importante, né? Porque você tem que ir nos lugares, resolver as coisas na língua e você ainda não sabe falar. Uhum. Então aí nós tivemos um casal aqui maravilhoso que nos ajudou, que foi na universidade, na escola do Davi, né, no mercado, compra isso, aquilo. Então, isso aqui é bom, esse amaciante é bom. Esse apoio da chegada assim, de uma pessoa que já vive aqui, que fala a sua língua, é muito legal. Então, dá um apoio muito bacana. Nós temos 2 pontos aqui muito interessantes. O primeiro, me fala, Cris, você falou sobre choque missionário. O que é isso? Me explica aí. Como é que foi o choque missionário de vocês? A gente chama de o choque cultural, né? Você, no começo é tudo lindo e depois as coisas começam a te incomodar, você começa a sentir falta do seu país, do seu conforto, da sua casa, da sua rotina, tudo é novo. Então, como somos 5, eu estudei sobre isso no seminário e sabia mais ou menos como que as coisas ocorreriam, isso me preocupava muito. E a maioria das pessoas tem o choque cultural a partir do 6º mês no campo missionário. E os estudos dizem que a mãe é a última pessoa a ter o choque cultural, porque ela fica tão preocupada em cuidar de todo mundo e fazer a família se adaptar, que no final ela acaba tendo o choque cultural. E isso aconteceu realmente comigo. Eu acredito que o meu processo... Se você fica meio depressivo, você fala, nossa, eu tô cansado. Isso aconteceu comigo quase 1 ano já aqui na Rússia. De você querer ficar dentro de casa, ficar mais quieto, isolado, começar a olhar mais para os pontos negativos da cultura e do local do que para o positivo. Então, ter consciência de que isso acontece é muito importante para o missionário, porque muitas pessoas podem realmente entrar em depressão e não conseguir se levantar novamente e pensar, eu não estou no lugar certo, porque esse é um processo natural, todos vamos viver isso, todos, não só missionários, mas todas as pessoas que se mudam e entram numa nova cultura vão viver esse choque de cultura, isso aqui não sou eu. E depois você se adapta. Então, as crianças foram fases diferentes. O Davi, no começo, era muito difícil para ele, que é o menor. Chorava de saudade de família. Criança pequena sente mais falta da família mesmo, né? Dos parentes próximos. E o restante era tranquilo. As adolescentes, a mais leve foi a Gabriele, a mais velha. Viveu um choque cultural muito tranquilo. A do meio foi a que ficou mais difícil. Eu acho que o tempo dela do choque cultural durou pelo menos uns 3 meses. Ela queria voltar para o Brasil, ela não queria ficar mais aqui, ela estava estressada com o estudo da língua, ela se sentia incapaz de aprender, e nós apoiamos ela, ouvimos o que ela tinha a dizer todos os dias, a gente chorou junto com ela, a gente orou com ela e falou, calma, depois que você sair desse tempo ruim, a gente vai conversar de novo. E isso passou. Hoje ela está lá na Turquia, com um grupo de missionários russos e coreanos, falando em russo, por 15 dias. Então, não se desespere. Confie no Senhor e peça para que Ele continue confirmando no seu coração que esse é o lugar que você tem que estar.
e Deus com certeza vai fazer isso por você. Acho que essa foi a nossa alegria de passar por isso e depois olhar e falar, obrigada, Senhor, que o Senhor nos sustentou até aqui. É assim mesmo. Legal. E o segundo ponto, você já falou agora que você venceu esse choque cultural com oração, né? Buscando a Deus, orando e sabendo que você teria que passar por esse choque, né? Você sabia que ele tinha um fim e você estava ali, né? E eu acredito que você, por ser mãe, você estava tão preocupada em cuidar dos seus filhos, né? De cuidar dos pequenos, do pequenininho, que você acabou se superando, cuidando de outra pessoa, não é isso? Sim, acredito que foi isso. Legal. Samuel, você falou que você chegou aí, vocês tiveram alguma conexão com um pastor russo. Olha, você chegar no país, você se conectar direto com um pastor nativo é algo muito difícil. Geralmente os brasileiros, quando chegam na missão, procuram logo os outros brasileiros para se relacionar, né? Qual foi a importância e como é que foi essa conexão? Você disse que foi importante. Por que essa conexão foi importante? Por que foi importante você ter alguém te acompanhando na escola, te acompanhando no mercado? Explica para a gente. Então, foi muito bom, assim, ter esse carinho, né? Porque ele foi me buscar no aeroporto, eu fiquei na casa dele um mês, né? Me recebeu muito bem. Então, assim, é muito importante porque você também sente que ele queria que nós estivéssemos aqui também, né? Então, essa questão deles receberem um missionário de outro país, né? Falar, não, a gente não precisa de missionário, não, a gente faz tudo aqui. E não, foi totalmente o contrário. Ele falou, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus juntos, nós vamos caminhar juntos. Então, essa demonstração de amor, de carinho que ele teve por nós, assim, né? Nessa nossa chegada foi muito importante, né? Fez muita diferença. E também dos brasileiros que nos recebeu para a questão de ir nos lugares e conseguir se comunicar, né? Sem ser pelo Google Tradutor. Então foi muito importante esse carinho, esse apoio no começo, assim, é muito essencial. Que legal. Como é que a Rússia, a Moscou, que é o lugar onde vocês residem, trata o Evangelho? O Evangelho aqui, nós temos em torno, não chega nem a 2% de cristãos, né? Da população, né, aqui na Rússia. Então, assim, é uma população bem pequena, né? Se a gente for fazer uma comparação com os muçulmanos, no caso, os muçulmanos aqui hoje está chegando a 16, 17% de muçulmano. Uau! Porque a Rússia, ela faz fronteira com os países que fizeram parte da antiga União Soviética, né? Então, esses países, que são a maioria muçulmanos, né? E eles falam russo e a língua do país deles. Então, assim, tem muito imigrante. E, assim, e aqui nós temos uma oportunidade muito grande de compartilhar o evangelho também com essas pessoas imigrantes, não só com os russos, né? Então, a religião predominante aqui é o catolicismo ortodoxo, né? Então, nós temos esse contexto, assim, né? E muitos nominantes, a maioria, assim, o pessoal mais jovem, né? É bem, assim, não acredita em nada, acredita em si mesmo, né? Hoje em dia tem muito isso, os jovens acreditam muito em si, no que eu posso, né? Eu consigo, né? E essa questão de Deus, assim, é meio que, isso aí aconteceu, é uma história que aconteceu e ponto final. Então, por isso, assim, e também a gente, no contexto, assim, a gente está num contexto de perseguição, que hoje a Rússia, ela está enquadrado no Portas Abertas, né? Em 46º, e é uma perseguição, assim, política, porque o governo, ele controla tudo aqui. Então, ele tem gente que vai na igreja espionar a igreja para ver o que você está falando, e todas as igrejas que são registradas no governo têm que emitir um relatório falando o que prega, o que fala, quantas pessoas tem, entendeu? Então, e eles colocam pessoas para ver o que está acontecendo, porque aqui a gente não pode fazer o proselitismo. Nós não podemos fazer o convite para a pessoa aceitar Jesus, entendeu? Então, se isso acontece, gera uma multa para a igreja, pode gerar até prisão,
se é estrangeiro, se é deportado. Então, nós temos esse contexto assim, né, religioso. Então, o trabalho que a gente faz aqui é em torno do relacionamento, né? Então, nós temos a oportunidade através do futebol, nós temos o pequeno grupo, o trabalho da MPC aqui é nos orfanatos. Então, nós temos um trabalho todos os sábados nos orfanatos. Então, tudo isso para você gerar oportunidade de relacionamento, e é uma coisa assim, bem devagar que acontece, para depois você conseguir compartilhar de Jesus, né? Okay. Então, assim, é bem assim. Explica pra gente aí o que é o proselitismo e como que você poderia fazer um proselitismo, por exemplo, aí em Moscou, né? Não se deve fazer, então quero que a gente Um minuto que cortou a ligação. Repete essa pergunta que ligaram para mim e eu tive que retirar. Vamos lá, de novo, a pergunta. Explica pra gente o que seria o proselitismo, né? E como não cometer um proselitismo. De novo, ligaram. Vamos lá. O proselitismo é falar a respeito daquilo que você acredita e querer converter realmente a pessoa para trazer a pessoa para a sua religião, não só relacionada à religião, pode ser de várias outras formas, essa palavra pode ser usada para outros sentidos também. Mas trazer então a pessoa para a sua religião, para aquilo que você acredita, convertê-la à sua ideia. Então, a proibição do proselitismo aqui na Rússia é exatamente fazer o apelo. Você não pode trazer a pessoa para a sua religião através de um convite, mas você pode exercer a sua religião aqui. A religião cristã evangélica pode ser exercida. Então, a gente tem, graças a Deus, essa liberdade, né, de exercer a religião, mas o convite é proibido. E a partir do momento, então, que você começa a se relacionar com pessoas e mostrar como você vive, qual é o seu tipo de vida, aquilo que você acredita, você tem oportunidade de falar de Jesus, não literalmente falando, convidando essa pessoa para se tornar parte daquilo que você crê, mas o seu testemunho de vida, o dia a dia, viver Cristo na sua vida, amar as pessoas, isso vai ser a porta de entrada da pessoa para o evangelho, porque ela vai se interessar, mas por que a Cris não fala um palavrão? Por que a Cris não mente? Por que a Cris me trata tão bem? Por que ela me perdoa? Essas pequenas coisas que nós cristãos fazemos, faz diferença na vida daqueles que não sabem quem é Jesus. E aí, a nossa intenção é que a pessoa pergunte para a gente, por que você faz isso? A partir do momento que ela se interessou, você não está obrigando ela a fazer nada, você vai simplesmente responder uma pergunta. Eu acredito nisso porque o meu mestre, Jesus, me ensinou a viver dessa maneira. E aí você pode apresentar o evangelho. Então, o missionário que está num campo fechado, ele tem que viver todos os dias sendo imagem de Cristo. Isso vai fazer com que as pessoas enxerguem Jesus em você e queiram saber mais. E a partir daí ela vai ter a oportunidade de se tornar também um seguidor de Jesus Cristo. Uau, aprendemos agora uma grande lição de evangelismo. Você fazer o evangelismo sem proselitismo. Isso poderia se encaixar em qualquer lugar do mundo. Usar a linguagem do humor, a postura, o bom comportamento, dar bons exemplos e extrair das pessoas a curiosidade por que você é uma pessoa que se comporta dessa forma, né? Porque tanto amor tem no seu coração. Gente, isso é lindo demais, isso faz parte do evangelho que todos nós acreditamos. Bom, amém. Você falou para mim também, Samuel, que vocês trabalham em pequenos grupos. Pequenos grupos são como células, não é isso? Como é que funciona isso aí em Moscou? Então, nós começamos esse pequeno grupo porque nós entramos aqui com um visto de estudo, né? Então, a gente estava frequentando a universidade e lá a gente conheceu um pessoal que fala português, uns angolanos. Então, a gente começou esse pequeno grupo com esse pessoal que fala português. Então, a maioria do pessoal do nosso pequeno grupo falam português, né? Mas, assim, tem russo, aí a gente traduz para o russo, tem hondurenho, né? Então, fala espanhol, tem de Serra Leoa, tem coreano que vem. Então, assim, é um pequeno grupo bem
dinâmico, assim, É né? multicultural. Isso começou através do nosso relacionamento com esses angolanos na universidade, né? E graças a Deus nós batizamos 2 deles já. Então, assim, a gente está aqui, está num país onde a gente fala russo, mas a gente tem o pessoal que fala a mesma língua, então a gente tem essa oportunidade também de compartilhar Jesus para quem fala o português. Então Deus nos abençoou com isso, foi muito bom, e a gente tem feito esse trabalho no pequeno grupo com esse pessoal da universidade, né? Toda quarta-feira. Que legal. Fala um pouquinho das ações sociais. Você falou que vocês desenvolvem um projeto de escola de futebol, vocês visitam orfanato. O que mais vocês têm desenvolvido aí como ações sociais? Então, a ação social é nesse sentido mesmo, né? O mais, assim, que a gente trabalha mais forte é o orfanato mesmo, né? E o futebol é mais no verão, assim, que eu vou participo de acampamento, mas nós temos um trabalho com futebol todos os domingos com um time da igreja, então a gente começou a jogar todo domingo e eu sugeri para o pessoal da igreja, convida os seus amigos que não são cristãos. E também, através desse trabalho, um russo também aceitou a Cristo e nós podemos batizar. Então, assim, é o relacionamento. Então, essa questão do relacionamento é muito importante. A gente demonstrar os princípios de Cristo nas nossas vidas, né? Viver Ele a cada dia. Então, essa parte de ação social mesmo é através do orfanato. A gente vai, a gente aqui chama de masterclass, né? Então, é como se fosse um workshop. Então, tem a Cris, a cabeleireira, ela vai lá, corta o cabelo, ensina também. Aí tem de culinária, tem de esporte, aí eu faço de futebol. Então, são várias oportunidades. Tudo isso para você conseguir gerar essa questão do relacionamento. E também tem um ponto também importante desse pessoal do orfanato, porque tem meninas que já têm filhos que estão no orfanato. Então, elas ficam em um orfanato diferente, né? Abrigo. Como se fosse um abrigo. E também a gente também dá um apoio para essas mães, né? Porque quando eles completam 18 anos, eles saem do orfanato e o governo oferece um apartamento para eles morarem. Então, os meninos vão para o apartamento, não sabem o que faz, não sabem fazer uma compra, não sabe nada. Então, a gente também dá esse apoio para estreitar mais esse relacionamento para conseguir compartilhar de Cristo. A última ação que a gente fez assim, a menina foi para o apartamento e o apartamento precisava trocar a porta. E ela não tinha dinheiro, não tinha como. Aí a gente foi lá e comprou a porta, mandou colocar, instalar na casa dela, comprou comida. Então, essas ações que a gente tem feito, entendeu? Sim, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, a gente também tem que ter a nossa fé em Jesus e também fazer com que ela seja ativa, né? E as pessoas sejam alcançadas por essa fé também. Legal. Quais são as denominações que vocês reconhecem de igrejas evangélicas que estão aí próximo de vocês? Nós somos batistas, a Igreja Batista Evangélica aqui, presbiteriana, Assembleia de Deus e algumas igrejas neopentecostais também tem aqui presentes. Tem uma aqui chamada Slova Gisne, é uma igreja bem grande com muitos jovens, que é aqui em Moscou. Slova Gisne é a palavra de vida. Palavra de vida. E também temos a presença de uma igreja brasileira universal do Reino de Deus aqui, e a Igreja Bola de Neve, aqui em Moscou hoje não está muito ativa, já esteve mais ativa, mas tem um pessoal do Bola de Neve espalhado aqui pela Rússia que a gente sabe. E é fácil registrar e abrir uma igreja aí em Moscou? Não, complicado. Não é fácil. Inclusive, o Samuel falou da perseguição, é uma perseguição um pouco vedada, assim, escondida, meio que política. O nosso seminário batista aqui de Moscou, ele estava há quantos anos aberto? Há mais de 20 anos trabalhando. Ele foi fechado pelo governo há poucos dias, porque eles acharam um jeito, eles falaram que tinha alguma documentação que não estava correta e fecharam o seminário. Esse seminário estava formando turmas de missionários por ano, todos os anos. Pastores novos, missionários novos, e o governo fechou o seminário. A Associação Batista existe, funciona, está trabalhando, mas o seminário eles falaram, não, agora fechou, não vai trabalhar mais. Então,
para abrir agora coisa nova é muito difícil. A burocracia é gigantesca, a Rússia muda leis sempre, está sempre em movimento para encaixar da maneira que eles querem, né? Então, o que já existe, graças a Deus, pode crescer. Então, se você faz parte de uma igreja que já é registrada e quer abrir um novo templo num bairro novo, isso já é mais fácil, mas começar do zero é muito difícil. Então, não sei se é possível. É mais fácil você buscar uma filiação com quem já está no campo, não é isso? Para você começar aí o processo de entrar no território, né? Penetrar no território, apoiar quem já está fazendo em missão, não é isso? Eu acredito até que isso é uma das coisas que o missionário tem que fazer, que o missionário deve fazer. O missionário, eu sou brasileira, eu não sei como é ser russa. E se eu quero alcançar russos, eu preciso entender primeiro como eles trabalham. E Deus já está trabalhando aqui na Rússia. Não é porque eu cheguei agora, nós chegamos agora, que nós vamos evangelizar a Rússia inteira. Não. Deus já está aqui. Deus já está fazendo coisas aqui. Então, nós chegamos, então nós temos que pensar como nós podemos agregar, o que Deus já tem feito, onde a gente pode se encaixar e participar daquilo que Deus já tem feito. Esse deve ser o pensamento do missionário transcultural. Como eu posso participar daquilo que Deus já está fazendo na Rússia, em Moscou? Então, nossa cabeça funciona desse jeito. Muito bom esse comentário, Cris. Eu tenho um amigo que diz que a gente jamais vai ser enviado por Deus para um lugar que ele já não tenha passado. Não é isso? Sim, já não esteja lá, né? Isso é muito interessante. E as igrejas evangélicas, elas são numerosas, elas são pequenas, elas têm louvor, elas permitem você fazer eventos. Como é que funciona essa parte? A nossa igreja, ela é uma igreja assim, bem... não tanto tradicional assim, nos termos de formato de culto, né? Nós temos a bateria, assim... Bate palma de vez em quando. Bate palma de vez em quando. E assim, é uma igreja também que ela recebe muitos estrangeiros, muitas outras pessoas de outros países, porque o russo, ele tem muito isso assim de... até quando a gente chegou aqui, o nosso pastor falou assim para nós: nossa, eu pensava que só os russos eram salvos. Antigamente. Né? E aí a gente deu risada. Ele assim, é um pastor muito aberto com isso. Então, é isso. Ele esqueceu, ele mudou o assunto. Vamos voltar. Ele perguntou como são as igrejas, como é que funciona o culto, as igrejas são numerosas ou não? Então, a nossa igreja, ela faz 2 anos mais ou menos que está aqui, né, aberta, essa igreja. Então, a que a gente frequenta tem em torno de 70 membros, né? Mas somando todas as igrejas que tem, dá em torno de uns 300, 350 membros. Da nossa igreja. Porque hoje tem em torno de 11 igrejas aqui em Moscou abertas, né? Dessa igreja. Mas tem igrejas numerosas também. Sim, tem que nem essa que a gente já comentou, né? Que é Palavra de Vida, uma igreja de em torno de 3 mil membros, né? Então tem igrejas grandes também, né? Mas a maioria são assim, em torno de 70, 100, né, nessa faixa. Legal, pessoal. Nós estamos aqui com os missionários Samuel e Cristiane, diretamente da Rússia, em Moscou, falando para a gente sobre o campo missionário de Moscou. Quero te convidar a se inscrever no canal Missões na Europa, compartilhar as nossas redes sociais, acessar o nosso site e entrar aqui embaixo no grupo do WhatsApp para você continuar essa conversa com o Samuel e com a Cristiane. São pastores lá em Moscou. Está muito interessante essa entrevista, pessoal. Estou gostando demais. Estou aqui fazendo as minhas anotações. Tenho aprendido bastante. Bom, Samuel, você comentou com a gente sobre o evangelismo, né? Você falou acerca do proselitismo, né? Que isso não pode, em hipótese alguma, aí em Moscou. Então, se eu tenho o hábito de gerar abraços grátis nas praças, ir para a rua tocar violão, fazer um flash mob no meio da praça, isso é possível, isso não é possível? Como é que funciona essa questão dos eventos externos da igreja? Então, a gente tem aqui também uma academia de evangelização,
que a cada 6 meses se reúnem, né? O pessoal que está fazendo já está no 4º módulo, e aí tem a parte teórica e a parte prática. E a parte prática, a gente sai para a rua e faz essa parte de abraço grátis, né? E aqui, os russos, eles gostam muito de participar das coisas. Então, vamos supor, uma forma de evangelismo que a gente fez aqui na Praça Vermelha. A gente colocou uma mesa, e aí a pessoa passava, a gente falava assim, ó, vem aqui pegar uma boa palavra. Aí tinha lá um versículo, né, tinha 2 potes assim em cima da mesa, e tinha palavras boas, somente palavras boas, e também tinha textos da Bíblia, né, que também são ótimas palavras. Então a gente falava para a pessoa, escolhe aqui, ó, desse pote ou desse pote. Então a gente falava, desse pote é palavra de Deus, e desse pote são palavras boas, qualquer palavra, normal. E aí a pessoa escolhia, ou pegava um de cada, e aí ela lia aquela palavra, e a gente perguntava o que ela achava daquilo, o que ela entendeu daquilo. E aí a gente conseguia conversar sobre Jesus, né? E também uma outra ação que a gente fez interessante, a gente colocou uma cadeira vazia, e aí a gente abordava a pessoa perguntando se ela queria receber uma oração. E aí a pessoa falou, oração? Como assim oração? Aí a gente falava, vem aqui, ó, tem um lugar específico para você. Você senta aqui e você fala alguma coisa que você precisa que a gente ore. E a pessoa falava, a gente orava com ela, ela ia embora. E aí a gente perguntava se a pessoa queria deixar o contato para a gente conversar depois sobre o que a gente conversou ali. Então, criando oportunidades, né? Então, esse foi um momento bem legal. E até assim, os policiais, quando eles veem uma coisa assim, eles vão em cima. O policial veio, perguntou, o que está acontecendo aqui, o que vocês estão fazendo? Aí falou, a gente está fazendo isso, explicou. E aí ele pegou o papel, leu, né, viu que era o que a gente estava falando, o que a gente estava fazendo, ligou pro o chefe dele, né, ligou e falou, ó, tá acontecendo isso, isso e isso aqui. Tudo bem? Ah, então tudo bem. Eles estão vendendo alguma coisa? Não. Tá sendo tudo de graça? Tá. Ninguém tá pedindo dinheiro? Não. Ah, então deixa eles fazer. Então, assim, né, como a gente falou, é uma perseguição meio que política, né? Eles estão preocupados muito nessa questão, tipo, com a segurança, porque essa lei, assim, que eles criam, esse negócio do proselitismo, pela questão de segurança mesmo, né? Do país. Então, eles veem que o negócio tá indo, não tá tranquilo, eles deixam fazer. Que legal. Deixa eu voltar um pouquinho de novo para a questão interna da igreja. Hoje, a igreja consegue sobreviver com as suas ofertas, ela consegue pagar o seu staff pastoral. Como é que funciona isso hoje? Já que você falou em pedir dinheiro e você falou em oferta, em vender alguma coisa, como é que a igreja sobrevive hoje? Ela consegue arrecadar o suficiente para a sua subsistência? Então, aqui, poucas igrejas têm o seu templo físico, né? A maioria paga aluguel. Inclusive, a que a gente frequenta, ela é dentro de um museu. Então, todo domingo a igreja aluga o espaço para fazer o culto e tem que ter o dinheiro para pagar o aluguel, senão, né, não tem como. Então, assim, mas a arrecadação de dízimo, ela não é como no Brasil. Ela é muito menor do que a gente tem o costume no Brasil. Né? É uma coisa que tem caminhado, o pessoal tem aprendido, né? tem entendido que isso é uma parte também da gente louvar o Senhor, né? De obedecer o que Ele nos manda. Então é um negócio que está caminhando, né? E assim, uma coisa interessante também aqui, que pelo menos na igreja que nós somos membros aqui, os pastores não recebem salário da igreja, então todos trabalham, né? Todos têm o seu trabalho e o valor da arrecadação de dízimos é literalmente para o funcionamento, né? Pagar aluguel do lugar, tem a comunhão depois, ajudar alguma família que está precisando de algum alimento, então mais para essa parte assistencial do culto mesmo, né? Não para pagamento de salário, nada, né? Porque não tem condição mesmo, né? Então, dessa forma.
Que legal. Pessoal, estamos entrando aqui no último bloco com os missionários e pastores Samuel e Cristiane, que estão fazendo um excelente trabalho através da Mocidade para Cristo na Rússia. Eu queria pedir a vocês que, quando nós estamos entrando na conclusão, é o bloco que eu mais gosto, porque é o bloco onde a gente deixa uma mensagem para aquelas pessoas que estão ouvindo vocês, né? Aquelas pessoas que estão no Brasil, estão em outras nações, estão se preparando, se capacitando, estão buscando em Deus uma resposta para irem para a Rússia. Então, para mim, esse bloco é o mais importante, né? Vocês falam toda a parte de conhecimento de vocês, vocês falaram da experiência de vocês falaram do choque missionário, vocês falaram da importância de se conectar a alguém que já está fazendo a missão, falaram sobre a importância de primeiro espiar a terra antes da mudança, né? Vocês também comentaram sobre a questão de aprender um pouco do idioma, se relacionar com o idioma antes de irem para o país, falaram sobre proselitismo, enfim, sobre a forma de evangelismo, pequenos grupos, ações sociais, foi muito enriquecedora. Mas eu estou aqui no meu Brasil, clamando, orando a Deus, Deus me responde, eu quero ir para a Rússia. O que você falaria para essa pessoa? Pode falar. Eu acredito que se Deus já colocou no seu coração esse desejo, você tem que dar o primeiro passo, além da oração, de compartilhar com a sua liderança, e entender dele se é realmente isso que Deus tem feito para você, tem para você. Você tem que dar o primeiro passo, procurar saber como você vai chegar aqui. A primeira coisa, qual é o tipo de visto que você pode ter na Rússia? O mais acessível para nós hoje, o único possível para nós, é como estudante. Outro tipo de visto é meio improvável. Ou de trabalho, que é muito difícil, para um estrangeiro tem que ter uma capacitação muito alta, e o estudo é o mais provável. Então, procurar saber como você pode chegar aqui, através de qual tipo de visto. E depois, procurar parceiros que entendam que esse chamado é para você, né, que queiram apoiá-lo financeiramente para isso, para te enviar aqui. Nós falamos que os parceiros também são chamados por Deus para estarem no país. Eles só não estão fisicamente, mas eles também são chamados por Deus, apoiando financeiramente. Então, achar essas pessoas e realmente se movimentar. Eu acredito não, na nossa vida, se nós ficarmos sentados esperando acontecerem as coisas, elas não vão acontecer. Então, procure na internet, universidades, entre em contato com pessoas, pode entrar em contato com a gente, eu quero ir, onde eu posso estudar, quanto custa, quais são os documentos necessários, e realmente correr atrás disso para conseguir chegar aqui. Você está de portas abertas, precisa de pessoas, sim. E não importa, por exemplo, eu sou cabeleireira formada, estudei outras coisas, mas a minha profissão, aquilo com que eu sobrevivia no Brasil era cabeleireira. E aí, muitas vezes eu já pensei, poxa vida, o que uma cabeleireira vai fazer em missões? Como eu posso servir a Deus nisso? E hoje eu sirvo em orfanatos, criando relacionamento com crianças, através da minha profissão. Então, todas as coisas que Deus deu para você, todos os seus dons e talentos, que Ele colocou especificamente em você, podem ser usados e vão ser usados em missões. Ele te criou dessa forma. E se Ele te chamou, Ele vai te usar da maneira que Ele te fez. Ele sabe como você é. Então, acredite nisso, venha. Uma coisa importante também que eu vejo que a gente, além da nossa oração, né, de nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, nós temos que ter essa parte que a Cris falou, da ação, né? Porque se a gente ficar parado só orando, pode ser que aconteça, mas Deus também quer ver se a gente está disposto mesmo a pagar o preço, né? Se a gente quer dar o primeiro, pode dar o primeiro passo, a gente tem que orar também e seguir em frente, se preparar, ver as opções do que eu posso fazer no país, né? Então, assim, ir atrás mesmo de como você pode servir, porque se Deus está te chamando, com certeza Ele vai abrir as portas, Ele vai te capacitar, né? E o importante é você estar convicto de que é Deus mesmo que está falando com você. Então, a oração, ela vem seguida, né, da ação. Então, tem que orar e agir. Eu acho que tem mais uma coisa importante também, que a gente serviu muito para nós. Você se preparar no Brasil
não só entendendo um pouco da cultura, saber como funciona a Rússia. Buscar, faz uma pesquisa na internet, pergunta para a gente também, um pouco da língua, saber, pelo menos ler, se comunicar um pouco, e também se preparar ministerialmente e espiritualmente. Entender o que é um ministério fora do país, fora da sua cultura, não só fora do país, mas um ministério transcultural. Faz um curso de missões. A gente pode até indicar o que a gente estudou, que foi maravilhoso para nós, um curso de 2 anos, foi no CEM, que é o Centro Evangélico de Missões em Viçosa. Para nós foi importantíssimo. Você pode pensar, mas 2 anos é muito tempo. Não é muito tempo. É importante, faz parte já do chamado. Estar se preparando já faz parte de viver esse chamado. Então, o preparo também é muito importante. Se preparar para o ministério é muito importante. Nós não teríamos conseguido passar, por exemplo, pelo choque cultural, se nós não soubéssemos o que é isso, se nós não estivéssemos preparados para viver isso, né? Então, ter o conhecimento de ministério, como se comportar, como as coisas vão acontecer quando você chegar no campo, realmente é muito importante. Isso faz com que o missionário se mantenha no campo, além da mão do Senhor, essa preparação, esse conhecimento de como as coisas vão acontecer, mais ou menos, faz com que o missionário não volte precocemente, né? Então, o preparo é muito sério, é muito importante. E você falou uma coisa importante, né? O preparo já é a missão, não é isso? A missão já começa no treinamento. Ela não começa quando eu boto os meus pés na terra. Ela já começa ali na capacitação, no preparo. Isso é uma chave muito importante, porque muitas das vezes a nossa ansiedade de chegar no campo missionário é tão grande que a gente menospreza ou não dá o devido valor ao treinamento, à capacitação. E a capacitação, o treinamento, já é o seu chamado. Você já está no teu campo missionário, você já está vivendo os preparativos para a missão. Como é que vocês sobrevivem hoje? Vocês vivem hoje de salários, de doação? Como é que nós podemos participar, contribuir, investir no ministério de vocês? Hoje o nosso sustento aqui vem todo do Brasil, né? Então, nós temos igrejas, amigos, família que nos sustentam aqui financeiramente, né? E o nosso sustento hoje ainda não temos ainda o 100%. Então, nós ainda estamos orando para que Deus toque as pessoas mesmo, porque isso só vem dele, né? A gente pode falar nossa necessidade, mas quem toca o coração é o Senhor. Então, a gente sabe muito bem disso. E a gente ainda não tem esse sustento 100%, mas estamos firmes e fortes aqui, confiando que é o Senhor que dá, é o Senhor que paga a conta, porque todo esse tempo que a gente está aqui nunca faltou nada. Então, isso é só mediante a graça dele. Mas, como eu já falei, nós não temos 100%. Então, se você quer nos apoiar, né, financeiramente, fale conosco e a gente vai te dar os caminhos aí para conseguir fazer isso. Através também de vocês também, de missões na Europa, também pode acontecer isso. Então, né, esse investimento é muito importante também para o missionário, né? Legal, você pode achar o missionário, o pastor Samuel e a pastora Cristiane aqui na descrição desse vídeo, no grupo de WhatsApp. Você acessa o grupo, se inscreve nele e lá dentro vocês perguntam, cadê o Samuel e a Cris? Eles vão estar respondendo aí, fazendo contato com vocês, tá bom? Seja super bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. É muito importante, pois lá nós temos informações diárias que vão apoiar o seu campo de missão. Bom, eu queria saber o que nós podemos estar orando pela família de vocês, orando pelo Samuel, orando pela Cris, pelos filhos, quais são as ambições, os projetos de vocês, para que a gente possa estar focando as nossas orações e cobrindo o ministério de vocês. Uma oração assim que é assim uma das mais urgentes assim que eu falo, por causa que tá para acontecer, né? Então nós estamos no processo de renovar os nossos vistos aqui. Então a gente pede que os irmãos orem por isso, né? Porque o nosso visto vai ser agora também através do estudo, né? Também continuar nesse visto de estudo, até que a gente consiga ver alguma outra forma, mas por enquanto é esse de estudo. Então é pelo visto, porque a gente tem que levantar uma quantia de um valor muito alto para fazer isso, porque como é visto de estudo, então eu tenho que estudar, a Cris,
a Gabi e a Bruna também. Então, são 4 pessoas que nós temos que levantar esse dinheiro. É um valor alto, mas nós sabemos que Deus é dono do ouro e da prata. Para Ele, o valor não tem, assim, para nós é alto, para Ele não. Então, a gente confia muito nisso, a gente confia no poder do Senhor. E a segunda questão é sobre a saúde também, para que Deus continue, né, cuidando da nossa saúde, né? Desde quando a gente chegou aqui, uma das orações também que eu fiz foi para que Deus fosse o nosso médico. Então a gente ficou esse 1 ano e 7 meses, assim, teve alguma coisinha, gripe, assim, essas coisas, mas nada sério. Então Deus ouviu a oração e respondeu, né, cuidando da gente. Então peço que os irmãos continuem orando por isso, não só pela saúde física, né, mas também a saúde espiritual, né, que a gente recebe ataques de todos os lados, né, então a gente precisa ter pessoas que nos cubram, né, com oração, né, então isso é muito importante para nós também, essa questão da oração física e espiritual. O que mais? A língua. A língua, isso, o aprendizado do idioma que a gente está caminhando, graças a Deus, né, e a gente, assim, cada dia tem conseguido mais se comunicar com os russos, então a gente dá glórias a Deus por isso, porque somente através dele mesmo, né, para que isso aconteça. Então peço também que os irmãos orem para que Deus abra mais a nossa cabeça, que a gente consiga entender mais o russo. E o que mais? Pelo ministério, nós estamos orando também já por isso, nós já colocamos assim o nosso pequeno grupo para que eles também estejam orando por isso, que a gente quer abrir pequenos grupos dentro das universidades, nos lugares onde os alunos dormem, né, que chama alojamento, né? Então, os meninos que frequentam o pequeno grupo aqui, eles moram nesses alojamentos, então a gente quer abrir pequeno grupo em cada alojamento desse. Então, a gente tem já orado por isso, a gente tem algumas estratégias já e a gente quer iniciar o quanto antes, né? Então, assim, peço que os irmãos orem também por isso, para que Deus também nos direcione, que a gente faça da melhor maneira como Deus quer, né? Então, essa é uma também das orações. E também pelo trabalho nos orfanatos, né? Para que Deus também nos capacite a cada dia, que a gente consiga comunicar o amor dele através do contato que a gente tem com o pessoal ali, né? E mais é isso? E pelo Ministério Pastoral, né? Tem aqui cuidado do pessoal, que ele me dê sabedoria para conseguir estar perto mesmo, assim, com um pastor mesmo cuidando, né? Dando amor, dando carinho, e eu acho que é isso também. Eu acho que é muito importante falar sobre um assunto que nem todas as organizações missionárias e igrejas estão preparadas para lidar, que é o cuidado do missionário, o cuidado integral do missionário. Quando você está no campo, você tem necessidades e, às vezes, você não consegue compartilhar com os locais, porque eles não pensam como você. Então, ter alguém da sua igreja, da sua missão, perguntando como você está, está tudo bem aí, como foi seu dia, essa simples mensagem faz com que a gente se sinta amado e cuidado por essas pessoas. Por exemplo, hoje nós temos aqui em casa uma pessoa que é da nossa organização missionária, um amigo, vai passar uma semana conosco, ele veio para abraçar a gente. Ele veio para a Rússia para fazer um carinho, para dizer, olha, a gente ama vocês, que bom que vocês estão aí. A minha sobremesa preferida é goiabada, gente. E aqui na Rússia não existe goiabada. Então ele trouxe goiabada para mim. Isso faz com que a gente se sinta amado, cuidado por Deus e por pessoas. E nós somos seres relacionais. Deus nos criou assim. Então, ter pessoas que nos apoiam, que são do Brasil, que nos apoiam, que cuidam de nós, que se preocupam conosco, faz muito bem para a nossa saúde emocional. E também nessa questão do cuidado, é também muito interessante a missão, a igreja que está enviando missionário, se preocupar também com o cuidado espiritual. Porque quando ele chega no campo, na maioria das vezes ele vai na igreja lá e não entende nada do que está sendo falado. Então, pode ser que Deus fale ali no momento, né? Que o Espírito do Senhor está lá. Então, o Espírito do Senhor fala no nosso coração, mas é bom também ter esse cuidado de dar uma mensagem, mandar uma mensagem,
pôr o link do culto ao vivo para ele poder assistir na língua dele. Então, esse cuidado também espiritual é muito importante. Que legal, gente. Outra coisa que às vezes é necessário, e tem missões fazendo isso já, é a continuidade da alfabetização, por exemplo. Meu filho tem 8 anos, então eu preciso de material para que ele não perca o português, para que ele consiga ler, escrever. E eu não sou pedagoga. Então, pessoas que, às vezes, você tem aí na sua igreja, na sua missão, um profissional nessa área que pode fazer uma aula pelo Skype, uma vez por semana, 40 minutos, para um filho de um missionário que precisa continuar aprendendo português ou quer ser alfabetizado na sua língua materna. Ou uma psicóloga que pode conversar com o missionário durante o período do choque cultural, com o filho adolescente, fazer uma sessão pelo Skype. Isso é possível, nossa tecnologia é tão grande. Então, antigamente, as pessoas cuidavam mandando cartinhas, né? Uhum. Mas hoje em dia, a gente pode fazer uma reunião pelo Skype, a gente pode doar o nosso tempo. Isso é um recurso, isso é um cuidado também do missionário. Então, que Deus levante pessoas assim, que amem cuidar do missionário, que levante pessoas para esse ministério, de servir o missionário no campo, mesmo às vezes não estando presente. Mas e essa parte também é um recurso disponível. Não é um recurso financeiro, mas é um recurso que abençoa a vida do missionário. Então, você está também doando o seu tempo para a missão. Não é só orar e contribuir, também fazer algo que você pode fazer. Então, isso também faz parte dessa questão do cuidado, é muito bacana. Que legal. Pessoal, Deus continue abençoando vocês. A entrevista foi incrível. Eu vou rever essa entrevista outra vez para que eu possa absorver o conteúdo que vocês estão passando para a gente. São muitas informações relevantes, muito importantes para quem deseja fazer missões na Rússia. Tá bom, pessoal? Se você tem um desejo no seu coração, antes de você ir, vá espiar a terra, se relacione com o idioma, pense logo nas questões sobre escola, alimentação, compras, né? Local onde vai residir, porque, como nós vimos aqui, o russo não gosta de alugar apartamento para estrangeiro. Então, ou seja, comece a buscar, estudar o campo de missão antes de você pegar o avião, e a sua missão começa no treinamento ainda em casa. Então, a sua missão não começa quando você bota o pé no território, ela continua. Ela começa em casa, no treinamento, no estudo. Quando você orou e Deus confirmou no seu coração, a sua missão já começou. E vamos orar pelos nossos irmãos, orar para que Deus possa estar ajudando eles na questão relacionada ao visto, relacionada à cobertura espiritual, relacionada ao idioma, aos pequenos grupos, ao orfanato e o ministério pastoral. Que Deus possa continuar abençoando vocês grandemente. A entrevista foi muito boa. E eu quero recomendar você que quer ir para a Rússia. Antes de você ir para a Rússia, comece ofertando na vida de uma pessoa que está na Rússia, de um missionário que está lá. Comece a botar sua semente lá, para que você possa colher um pouquinho dessa experiência e você possa já começar a viver e sentir o que os missionários sentem na Rússia. Cris, Samuel, o canal de Missões na Europa está com a porta aberta para vocês. Sempre que vocês quiserem passar por aqui, deixar um vídeo, deixar uma mensagem, por favor, entre no nosso grupo, nos procure, você tenha o nosso contato, para que a gente possa estar compartilhando esse ensinamento. E quando tiver alguma missão urbana, algum evangelismo como esse que você sugeriu dos 2 potes, com as boas notícias, né? Por favor, grave, filme, mande isso para a gente, para que a gente possa estar compartilhando. Essa é uma excelente estratégia de evangelismo e eu tenho certeza que essas ferramentas vão nos ensinar a evangelizar e nos dar ideia de evangelismo, né? Às vezes a gente está achando que vai chegar na Rússia, botar uma banda tocando na Praça Vermelha, gritando, fazendo um barulho, e isso não pode acontecer. Então, assim, nos ensine a evangelizar, já que vocês estão aí. Então, não deixe de compartilhar essas estratégias conosco, tá bom? Amém, amém. Obrigado pelo carinho. Vocês arriscariam alguma palavra em russo? Alguma mensagem em russo? Sim? Sim. Я желаю Бог благословит вас, и вы тоже будете благодарить Бога, что Он уже сделал через нас
Viracia. Uau! Deus aí, Cris. Eu quero adorar a Deus pela vida de vocês e eu peço a Ele que Ele abençoe a vida de vocês e também tenha abençoado a vida de vocês através daquilo que a gente já tem feito na Rússia. Que legal. Pessoal, estivemos aqui hoje com os missionários e pastores Samuel e Cristiane, diretamente de Moscou, na Rússia, apresentando o seu trabalho missionário. É muito importante você rever esse vídeo, anotar tudo direitinho, assim como eu fiz as minhas anotações, para que você possa não esquecer de nenhum detalhe, nenhum fato. É muito importante. Eles já pagaram um preço muito alto por essa missão. Então, se nós pegarmos o caminho que eles tomaram, o caminho já corrigido, a nova rota já corrigida, como disse aqui, que às vezes Deus vai abrindo as portas, mas às vezes nós entramos numa porta, num caminho com portas fechadas. E precisamos voltar, eles já têm um caminho para você passar. Então, eles vão potencializar e encurtar o seu tempo de missões. Então, aproveite todo o conteúdo que eles estão disponibilizando. Assine, se inscreva no canal de Missões da Europa, curta as nossas redes sociais, compartilhe, comenta, acesse o nosso site, lá tem bastante informações sobre a Rússia, sobre Moscou, inclusive a ficha técnica desse casal incrível que acabamos de conhecer. Você vai poder, inclusive, ver e rever esse vídeo também no nosso canal. Deus te abençoe, te ilumine. Queremos agradecer a presença de vocês. Um beijo no seu coração, no coração da família. E que Deus continue abrilhantando o caminho de vocês.